Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria tê-los por aqui. Hoje nós estamos aqui de cenário diferente e neste programa do Lente Católica nós estamos gravando um podcast nos estúdios dos Jovens Sarados na Parada Inglesa em São Paulo. Eles gentilmente aqui cederam um espaço para a gente e vamos hoje aqui nessa nossa conversa tratar a respeito das aparições marianas. Vamos falar das revelações privadas em geral, mas com um enfoque especial nas aparições de Nossa Senhora, né? As mensagens, aquilo que Nossa Senhora tem a nos dizer e, sobretudo, o que a Igreja nos diz a respeito, né, destas revelações privadas. E, para essa nossa conversa, eu tenho a alegria hoje de receber aqui, né, meu amigo, meu irmão, né, o Padre Diogo Albuquerque, né, sacerdote da Diocese de Bragança Paulista. Ele vai se apresentar já já. E, nesta conversa aqui, eu não poderia deixar de chamá-lo pelo seguinte, né? O Padre Diogo e eu, né, já antes aqui dessa produção, nós já vimos conversando sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão importante, né, e às vezes ou abordado de maneira incompleta, ou às vezes até um pouco inadequada, fora do foco, né? Então hoje nós queremos aqui tentar ajustar, né, aquilo que é a voz da Igreja, aquilo que é o senso dos fiéis, né, enfim, né? Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus e vou pedir para o senhor se apresentar. Que coisa boa, professor Rafael, todos vocês que acompanham o Lente Católica semanalmente, esse trabalho tão especial, esse trabalho tão importante para a formação do nosso povo e até mesmo para ajudar as pessoas a esclarecerem as dúvidas que têm acerca de tantos pontos da nossa fé que precisam ser de fato bem esclarecidos. É uma honra estar aqui com o senhor, poder estarmos juntos falando desse tema tão propício para esse tempo que vivemos. E me apresentar um pouco para você que não me conhece. Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista. Esse ano tenho a graça de completar 6 anos de sacerdócio. Também. E estamos aí na missão para tornar o nome de Jesus mais conhecido e amado, professor. Muito bem. Então, Padre, né, seja assim muito bem-vindo. Acredito aí que todo mundo que está nos acompanhando vai aproveitar bastante aqui da nossa conversa. Maravilha. Né? Mas eu começo aqui, Padre, né, já perguntando o seguinte, né, colocando o seguinte, né, quando nós falamos das aparições, né, eu acredito que uma tendência que às vezes até os próprios padres, às vezes, né, quando os leigos, né, vêm falar para o padre, olha, padre, eu estou lendo esse conteúdo, nossa, está tendo uma aparição assim. Então, uma coisa que preocupa às vezes os bispos, os sacerdotes, que têm mesmo essa missão de instruir na fé, é justamente o direcionamento que essas revelações estão tendo. Então eu começo perguntando o seguinte, né, como que a gente poderia distinguir e ensinar de maneira eficaz para as pessoas o que é de fato a revelação de Deus e qual é o papel dessas revelações que a gente chama de revelação privada, né? Como distinguir uma coisa e outra. Certo. Eu acredito, professor, que a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, como bons cristãos católicos que somos, é que nós não podemos nos deixar conduzir pelos achismos. Muitas das vezes nós colocamos a nossa opinião à frente daquilo que a Igreja nos orienta. Então, há uma grande dificuldade das pessoas compreenderem aquilo que de fato vem do Espírito por essa falta de conhecimento. O próprio profeta Amós diz que o nosso povo se perde por falta de conhecimento. Então, você que está nos acompanhando nesse podcast, eu gostaria de começar apresentando para você, se talvez nunca ninguém te apresentou, aonde estão as nossas 2 referências que não podem ser deixadas de lado. Antes de consultarmos qualquer blogueiro ou qualquer pessoa que fale a respeito do que é da Igreja, nós não podemos fugir do que está presente na nossa tradição, no nosso magistério e principalmente naquilo que eu digo que é o tripé da nossa fé, né? A nossa fé católica, ela tem esse tripé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então, indiferente da opinião pessoal de cada pessoa, porque muitas das vezes o sacerdote ou até mesmo a pessoa que vai te instruir não teve a oportunidade que nós estamos tendo aqui de sermos instruídos de acordo com aquilo que a Igreja nos pede. Sim, por isso sim. Que o fundamental aqui, professor, é entender que nós não falamos em nosso próprio nome. O senhor não está fazendo seu apostolado em seu próprio nome. Eu não sou padre para mim mesmo. Eu represento uma instituição, eu estou a serviço da Igreja. E o que a Igreja nos diz a respeito
respeito das revelações. Primeiro, nós precisamos entender, o próprio catecismo vai nos dizer que pela nossa própria condição nós jamais teríamos acesso ao que é transcendente. Nós jamais conheceríamos a Deus e as realidades espirituais se não fosse Deus mesmo o grande responsável por colocar dentro de nós o desejo de conhecê-lo, né? O catecismo começa dizendo isso. Foi Deus quem colocou dentro do coração do ser humano o desejo de conhecê-lo e a capacidade de conhecê-lo, porque... Existe um limite, né? Exatamente. Existe um limite, né? Tem coisas que nós não temos como alcançar, não, né? vai, eu até digo que Deus não cabe na nossa cabeça, porque o dia que ele couber na nossa cabeça, ele deixa de ser Deus. Exato, né? exato. Nós somos muito limitados. Mas a própria tradição da igreja, o próprio magistério nos diz que quando nós vamos tratar de revelação, nós precisamos compreender que a revelação que nos importa, que é de fato a pessoa de Jesus Cristo, ela se encerra com a morte do último apóstolo. Então, nas etapas da revelação, desde o Antigo Testamento, Deus vai se revelando, Deus vai dando ao seu povo a oportunidade de conhecê-lo. E essa revelação fundante, que nós chamamos na nossa tradição católica, ela se encerra com a morte do último apóstolo, que foi São João, que foi o único que não foi martirizado, que morreu de idade. Exato, né? exato. Então você que está nos acompanhando, tudo que podia ser revelado, daquilo que nós não podemos deixar de acreditar, se encerra com a morte do último apóstolo. Então aqui é aonde nós vamos distinguir as aparições ou revelações privadas daquilo que nós cremos, porque há uma diferença entre o que se crê e entre essas realidades que o Espírito vai nos permitir ter acesso. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma revelação privada ela terá a função de completar. Não tem o que completar. Tudo que nós precisávamos saber, Nosso Senhor já nos revelou, a igreja já nos trouxe o conhecimento a partir daquilo que nós temos dos documentos, do catecismo da Sagrada Escritura. As revelações privadas, para que eu consiga distinguir a sua veracidade ou até o crédito que eu posso dar a ela, está justamente aqui. Ela não vai atualizar, ela não vai completar, ela vem reforçar aquilo que nós não podemos deixar de crer. Então, toda revelação privada, ela só pode ser credível se ela estiver dentro daquilo que é a revelação própria que nós cremos, que é o credo apostólico, os 12 artigos do credo que estão presentes no catecismo e do grande mistério de Jesus Cristo. Se estiver dentro disso, eu posso dizer, é credível. Então, o primeiro critério é, Nosso Senhor jamais vai permitir que nada seja revelado daquilo que Ele já revelou. Então nós começamos aqui, né? Aqui é o ponto principal. Não pode haver contradição. Não pode haver contradição. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Então não faria sentido. Não faria né? sentido. Nosso Senhor dizer uma coisa e depois Ele desdizer. Exato. Né? Não. Então todas as revelações privadas, e a igreja tem um cuidado muito grande com isso para que não transformemos aquilo que deve nos exortar à conversão e à santidade em magia. Porque muitas das vezes o grande preconceito e até a grande resistência que as autoridades eclesiásticas acabam tendo com essas revelações privadas, professor, é quando isso deixa de ser algo que nos conduz à conversão e uma busca sincera de sermos igreja e se transforma em magia, se transforma em misticismo. Então a igreja tem um grande cuidado, né, porque faz parte da missão dos bispos serem estes guardiões do depósito da fé. Então, um primeiro momento, eu até vejo como um movimento do Espírito, essa primeira resistência, sim. Esse primeiro crivo mais criterioso, eu vejo nisso muito da ação do Espírito, que é providente, e que de fato é uma precaução para que as coisas não fujam daquilo que é o fundamental para a nossa experiência cristã. E nesse sentido, né, eu acho também, padre, né, vejo muito isso, né, que esse crivo, digamos assim, da igreja, essa dificuldade, né, que aparentemente a igreja coloca no primeiro momento, não se trata de uma atitude azeda, negativa, de negar a ação de Deus no tempo. Não é isso, né? Mas sim de uma prudência para investigar e analisar, né? Porque as revelações elas podem ter outras origens, né? Elas podem ter origem
por exemplo, uma revelação privada pode ter origem em distúrbios psicológicos, sim, psiquiátricos até, sim, pode ter origem demoníaca, né? Sim, sim, sim. Então, esses critérios que a igreja utiliza, professor, tem como finalidade preservar justamente aquilo que nós dizíamos que é o depósito da nossa fé. Então, a igreja ela precisa ter este critério, não porque ela não crê, ela crê. Mas para que ela possa crer, a gente tem que entender que ela não pode ficar só no aspecto emocional. Até porque a verdadeira fé é o encontro da vontade com a razão. Exato. Então a igreja ela vai purificar no máximo daquilo que é possível, ela vai esgotar todas as possibilidades daquilo que é humano, para a partir do esgotamento dessas possibilidades começar a investigar o que há de transcendente ali, o que há de espiritual. Porque quando vem de Deus e quando é vontade do próprio Senhor, os sinais vão acompanhar essas revelações. Né? E nós vamos percebendo ao longo da história das mais conhecidas que nós temos, seja a aparição de Fátima, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, Guadalupe, nós vamos perceber que o crivo que a igreja usou só favoreceu a confirmação de que aquilo realmente era vontade de Deus acontecer. Exato, exato. Né? Então eu acho que isso é muito importante para nós entendermos já no início disso, que para que a gente consiga preservar aquilo que nós trazemos como tradição e como depósito da fé, porque nós não estamos falando de uma igreja que tem 100 anos de história, nós estamos falando de 2 milênios de vida. Imagina nesse período todo, quantas não foram as revelações, quantas não foram as aparições privadas que a igreja teve que avaliar. Imagina se não houvesse esse critério, o quanto de erro poderia ter acontecido em cima disso que o senhor mesmo disse, dos distúrbios psíquicos, até mesmo da ação do demônio, que muitas das vezes quer fazer cair no descrédito aquilo que nós temos como depósito da fé, como patrimônio da igreja. Então esse critério ele é necessário. Exato, exato. Eu aproveito aqui, né, faço aqui uma breve pausa, né, para você que nos acompanha aqui e faço um convite para que você curta, compartilhe o nosso conteúdo, faça o nosso conteúdo chegar mais longe, né, assim outras pessoas também terão a possibilidade de alimentar a sua fé com o nosso conteúdo, né. Mas seguindo nesse sentido, padre, né, a igreja ela tem, eu acho que em tudo, né, não só nessa questão das aparições, mas mesmo a disciplina da igreja como um todo, né, quando a igreja trata da liturgia, quando a igreja trata das questões dogmáticas, né, até das definições, para tudo a igreja tem um caminho, né. E também nessa questão das revelações privadas, é o que o senhor disse, né? Em 2000 anos de história, quanta coisa apareceu. E nós sabemos, né, que na história da igreja isso não aconteceu 1, 2 vezes, mas em vários momentos, alguns santos, alguns teólogos chegaram a desmascarar mesmo ações demoníacas. Uhum. Ações que o vidente, por exemplo, não teria condições de distinguir. E a autoridade da igreja foi quem percebeu, quem detectou, né? Um caso famoso é aquele caso de São Domingos de Gusmão, né? Quando falaram para ele que havia uma imagem de Nossa Senhora numa determinada igreja e essa imagem ela se movimentava, etc. E São Domingos foi até lá para ver, e São Domingos, com meia dúzia de exortações, ele já captou, ele falou: isso aqui é ação demoníaca, podem esquecer isso aqui. Mas e um dos critérios, né, que São Domingos percebeu era justamente uma coisa que o senhor mencionou. Aquela aparição, né, ela se deu em Bolonha, que é a mesma cidade onde na verdade não foi uma aparição, é uma imagem, né, que miraculosamente ela se movia. E São Domingos ele percebe que havia algo de errado ali, porque as pessoas não buscavam a conversão. As pessoas estavam buscando o espetáculo, né? Mas não a conversão. E geralmente a gente pode ver que a ação do mal ela está muito ligada a isso, né? Porque às vezes ela traz uma aparência de santidade, né? Eu acho que esse é o grande perigo, né? E veja, professor, que quando nós tratamos das aparições, e eu falo porque eu tenho estudado um pouco mais a aparição de Nossa Senhora de Fátima, porque hoje eu sou pároco de uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, que os meus próprios paroquianos desconheciam a mensagem de Nossa Senhora de Fátima.
porque se passou durante muitos anos sem dar a mensagem de Nossa Senhora de Fátima a importância que ela tinha. E em todas as aparições que a igreja enxerga um sinal de Deus, nós vamos perceber que Nossa Senhora nunca nos pede nada que não seja isso. Exato. Conversão, retidão, santidade de vida, oração. E aqui está não só um critério, mas uma chamada de atenção para nós. Nós vivemos num mundo muito exteriorizado, onde muitas das vezes o espetáculo ganha mais a nossa atenção do que aquilo que de fato é interior. Eu vejo que as aparições, as revelações privadas, elas têm como finalidade nos ajudar na formação do homem interior, da nossa vida espiritual, da mística. E uma das coisas que eu observei, professor, olhando as aparições, é que em todas elas, o vidente, ele é só um detalhe. Sim, exatamente, exatamente. Quando vem de Nosso Senhor, quando vem de Deus, quando vem do céu, o vidente não é mais importante do que a mensagem. Quando nós começamos a perceber que o vidente se torna a maior atração do que o conteúdo da mensagem, desconfie. Porque certamente nós vamos perceber que aí há um desvio da finalidade do porquê Nosso Senhor permite que essas revelações privadas aconteçam. Então, uma das coisas que eu comecei a observar, os videntes dessas aparições que a igreja enxerga com um pouco mais de veracidade, eles são sempre aqueles que menos aparecem. O senhor já percebeu isso? Sim, e eles são, aliás, para eles é um sofrimento terrível. É um sofrimento, eles não queriam ser videntes. Eles não queriam ser videntes, não queriam estar em evidência, eles queriam desaparecer. Exato, né? Exato. Santa Bernadette mesmo, né? Santa Bernadette, ela começou a se inquietar de uma tal maneira, né? Quando começou o assédio das pessoas que queriam vê-la, e aí ela vai para o convento, né? Tem até um episódio interessante que as religiosas tinham uma curiosidade natural. E aí a superiora fala para ela, olha, você vai para o refeitório hoje, você vai falar tudo o que aconteceu, vai ser a única vez, depois você não vai tocar mais nisso. E aí pronto, ela falou uma única vez e quem estava ali ouviu e pronto, acabou. Então, e a própria Bernadette, ela não tinha esse desejo de atrair sobre si a atenção. A irmã Lúcia, né, que é a vidente de Fátima que sobreviveu mais, né, a Jacinta e o Francisco morreram cedo, mas a irmã Lúcia... É muito curioso, né? Existem até alguns vídeos dela, né, que mostram algumas falas dela já mais idosa. Ela não queria, né? Quando tem um vídeo muito curioso no YouTube, quem está nos acompanhando aí, se procurar, vai conseguir encontrar esse vídeo aí da irmã Lúcia com o bispo dela dizendo, olha, João Paulo II vem aqui e ele quer ver a senhora, quer que a senhora vá até... Ela não queria sair da clausura. Porque ela sabia que ela seria vista, que outras pessoas chegariam. Então isso é realmente uma marca, né? É uma marca. Assim, eu estive em Fátima no novembro do ano passado. Tive a oportunidade de conversar com alguns parentes, né, que ainda Lúcia, vivem, né, da irmã Lúcia, dos pastorinhos. E nós percebemos, professor, quando eles relatam o sofrimento que essas crianças viveram. Porque o senhor imagina, um lugar que era uma vila, que era um lugar assim que não estava preparado para receber pessoas. Exato. Daqui a pouco, eles relataram, falavam assim, padre, o senhor não tem ideia do quanto essas crianças, elas chegaram até a apanhar por causa disso. Porque a vida dos pais acabou, a vida da família acabou. Você está na sua casa, daqui a pouco alguém está batendo na sua porta, na sua janela. Eu quero ver as crianças, eu quero saber de Nossa Senhora, eu quero saber o que ela falou. Ou seja, às vezes a gente imagina, olhando de fora, que a vida do vidente foi uma vida maravilhosa, que ver a Nossa Senhora é um grande presente. Eu até digo para as pessoas que nos acompanham o que eu falo para os meus paroquianos. Não tente a Deus, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria tanto ver Nossa Senhora. Você não sabe o que você está pedindo, porque por detrás de todos estes presentes que o céu nos dá, existe uma grande cruz a ser carregada. Sim, sim. E estes homens e essas mulheres que foram escolhidos, eu até brinco, né, que é interessante, que Nossa Senhora nunca aparece para nenhum teólogo, né? Exatamente, exatamente. Ela vai aparecer geralmente para crianças, para pessoas mais simples. Para os mais simples. Então, porque há uma grande característica aí, a própria vida de santidade do vidente é que propicia que de fato Nossa Senhora venha até ele para dizer aquilo que nós precisamos ouvir.
Exato. E também, né, é um grande sofrimento, como o senhor falou, mas só que uma coisa está associada à outra. Nesses tempos atrás, aí eu fui fazer uma conferência numa comunidade de monjas, né, irmãs de clausura e tudo mais, fui fazer uma conferência para elas, e aí uma irmã já mais idosa, ela disse assim para mim, eu achei curioso, padre, o pedido dela, ela disse, quando ela fez a profissão religiosa dela, ela disse assim para Nosso Senhor, falou, olha, eu estou aqui como sua esposa, mas eu queria dizer o seguinte para o senhor, eu não quero ver nada nessa vida, o senhor não me mostre nada, não me deixe ver nada. Ela falou, eu fico muito feliz se eu puder me encontrar com o senhor na outra vida, mas agora eu não quero ver nada. E aí eu achei curioso, eu falei assim, mas por que a senhora pediu isso? Ela falou assim, porque quem vê aquilo que é bom, também vê o outro lado. Exato. E isso eu achei muito sábio, porque geralmente os videntes, eles têm esse... Olha o caso de Fátima, né? Uhum. As crianças viram o inferno. Viram. Elas viram o inferno. Nossa Senhora mostra o inferno e, como diz a Lúcia, né? E os pobres pecadores que nele caem, né? Uhum. Então, quer dizer, isso é terrível, né? Existe a foto das crianças logo após a visão do inferno, as crianças assustadas, assim, com a testa franzida, de ver aquela situação horrível, né? Então, imagine, né? Então, quem vê, né, o lado bom, vai ver também o outro lado. São realidades espirituais que não nos cabe que se desejar preço, esse tipo de né, coisa. Professor, que se paga um preço, nós não podemos imaginar a vida de sofrimento que um vidente tem quando realmente ele se coloca à disposição como este grande interlocutor, né? Porque é o que eu dizia aqui, eu até separei aqui, professor, eu acho que valeria a pena nós lermos este ponto aqui o parágrafo 67 do Catecismo da Igreja Católica, e você que tem um catecismo, você pode depois grifar aí, porque aqui há algo muito importante que fala sobre as revelações privadas. Diz assim, no decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então, quando nós falamos que não se vai melhorar nem acrescentar, mas aprofundar e nos fazer viver daquilo que é o próprio Cristo, nós vamos conseguir entender o porquê que na vida dos videntes a cruz é uma marca acertada. E também na nossa vida, quando nós vivermos de fato aquilo que Deus espera de nós e aquilo que as revelações nos trazem, que as aparições nos trazem, nós estamos nos preparando para um caminho que tem como finalidade nos levar ao céu. Eu vejo que todas as pessoas que propagam as devoções têm essa marca. Primeiro, elas não escolhem, né? O Senhor não escolheu. Exato. Eu não escolhi, nenhum de nós escolheu, fomos escolhidos. E por que fomos escolhidos? Porque o Senhor conta conosco para dar voz àquilo que muitas das vezes, se não houvessem os propagadores dessas aparições, as pessoas nunca teriam conhecimento daquilo que precisa ser conhecido. Eu vejo, se a gente for parar para olhar a própria aparição de Fátima na época, quando nós vimos o milagre do sol, por exemplo, se não houvesse naquela época um mínimo de mídia para dar voz àquilo, o efeito não teria sido o mesmo. Hoje, quando nós estamos aqui no Lente Católica, fazendo esse podcast para vocês, a importância que hoje esses veículos têm para chegar ao coração das pessoas que talvez nunca teriam acesso a esse tipo de conteúdo se não fossem essas iniciativas. Então eu vejo que também nisso há muito da vontade de Deus para que você que nos acompanha, para que você que talvez nunca se deparou ou teve algum preconceito com as aparições, que você possa observar e olhar para as aparições com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de critério, porque com certeza há algo nas aparições que vai te ajudar a ser um cristão melhor.
Com certeza. E você que está nos acompanhando, certamente, né, deve estar fazendo aí um exame de consciência e, né, se lembrando aí da sua relação com as aparições. Ou se você nunca se interessou por esse tema, então nós estamos dando aqui o pontapé inicial para que você comece a pesquisar, a estudar essa temática, né? Que na verdade as aparições elas são um eco, né? Eu costumo dizer que elas são um eco, né, padre, do Evangelho, um eco daquilo que a tradição da igreja, o magistério nos ensinou. E você que está nos acompanhando, eu faço a você novamente, né, o convite de curtir, compartilhar o nosso conteúdo e também de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal da Comunidade Pantocrator, faça isso. Ative o sininho aí para que você receba as nossas notificações em primeira mão. Então tudo aquilo que a gente produzir de bacana vai chegar aí para você no seu celular, na sua mão, tá bom? E nos ajude a evangelizar, né, indo mais longe, né? O Toller, né, que era um teólogo francês, ele dizia, né, que quem ajuda, né, na pregação tem mérito de pregador, quem ajuda nas missões tem mérito de missionário, quem ajuda os sacerdotes tem mérito de sacerdote. Então, na verdade, o nosso mérito diante de Deus está onde está o nosso coração. Isso aí. Então, nos ajude aí a evangelizar, compartilhar é evangelizar, né? As pessoas se tornam missionários conosco. E a gente acha assim, não, mas é só um compartilhamento, é só um joinha. Isso faz uma diferença que nós não imaginamos na vida de alguém que talvez está esperando justamente este compartilhamento para poder ter acesso a uma mensagem tão bonita como essa. Agora, padre, nessa questão, né, o senhor até citou o catecismo da igreja, né, que ele diz que a gente, quando fala das revelações privadas, um dos critérios, né, aliás, da igreja é esse, ela não acrescenta e nem corrige, aperfeiçoa nada daquilo que está ali, né? Nós falamos dos videntes, né? Que a igreja olha muito para a questão dos videntes, né? Geralmente a igreja olha primeiro no vidente, né? Isso. O efeito que essa mensagem causou no vidente, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, né? Como que porque nem todo vidente é canonizado, né? Uhum. Nem todo vidente foi canonizado, mas houve uma transformação, né? Você olhando para a vida dos videntes, você vai perceber justamente isso. Tanto é, professor, que uma das coisas mais interessantes é que, num primeiro momento, quando o vidente recebe a aparição, ele não sai divulgando. Sim, exatamente. Né? Então, assim, há uma resistência para a divulgação, porque aquilo é algo tão extraordinário e ao mesmo tempo tão arrebatador dentro do próprio vidente, que eu acredito que há uma explosão dentro da pessoa que ele não quer dizer no primeiro momento. Garabandal foi assim, Fátima foi assim, La Salete foi assim, a maioria é assim. Primeiro se vê na vida do vidente este grande eco, esse grande sofrimento, uma negação. Eu não queria porque eu sou pecador demais. Por que Deus escolheu a mim e não a outra pessoa que é melhor do que eu? E aí nós vamos percebendo que a vida do vidente, ela vai justamente dando a credibilidade e a aparição justamente pela busca dele do escondimento. Primeira coisa, eles querem se esconder. Não querem ser conhecidos, não querem ser aplaudidos. Segundo, eles elevam a régua. É interessante que depois da aparição, você nunca vê o vidente abaixando a régua. Ele se torna tão criterioso com ele mesmo, que agora ele se vê, a partir daquilo que recebeu, sendo o que nós dizemos mesmo, né? O meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Então eles querem se tornar referência. Você vê, por exemplo, o Francisco que dizia para Nossa Senhora: eu não consigo fazer tantas reparações como Lúcia e Jacinta fazem, então eu vou colocar uma pedrinha aqui no meu sapato para eu ir caminhando com ela todos os dias, fazendo o meu trajeto, porque é uma forma de eu acrescentar à reparação que eu posso oferecer um pouquinho do meu sofrimento. Então, seja, a régua nunca é baixa depois de uma revelação. Exato. Ela se torna cada vez mais alta, porque o grande eco da aparição se dá primeiro na vida do vidente. E aqui eu identifico também um sinal da veracidade da aparição. O vidente, depois da aparição, ele não quer conforto, ele quer o céu. Exatamente, exatamente. Ele quer o céu.
né? E impacta, porque você começa a perceber na vida de todos estes que foram os privilegiados, os escolhidos de Nosso Senhor para serem porta-voz do céu, há essa marca. A vida aqui deixa de ter muito sentido. Então eles já não se preocupam mais com aquilo que o mundo pode oferecer para eles: reconhecimento, aplauso e até o sofrimento. Eles não ligam de sofrer, eles não ligam de serem rechaçados e muitas das vezes até mesmo excluídos. Pode perceber, professor, a vida de um vidente é uma vida de exclusão. Ela é uma vida parecida, par e passo com a de Nosso Senhor. Exclusão, ridicularização, e tudo aquilo que você pode ver que Nosso Senhor diz que alguém que escolhe viver para o céu vai viver nessa terra. Santa Bernadette, ela dizia, né? Ela falou: depois de ter visto Nossa Senhora, uma só coisa eu quero: morrer. Né? Para vê-la de novo. Ela dizia que queria morrer para vê-la de novo, né? Então, quer dizer, é uma transformação mesmo, né? Profunda, né? Essa é uma... Aliás, né? Tudo que Deus faz tem uma marca de perfeição, né? Tudo que Deus faz é bem feito. Então, agora é interessante, agora quando é o espírito demoníaco que atua, o diabo ele sempre mostra o rabo, né? Então, de alguma maneira, sempre fica alguma ponta. Fica. Alguma, porque é mentira, né? A alguma mentira não coisa se sustenta. Que não se sustenta. Eu digo que o grande critério para nós discernirmos o que vem de Deus e o que não vem, professor, é a paz que essa revelação traz. Olha. Porque pode perceber, todos os videntes, ainda que estejam nesse contexto do sofrimento que a revelação propicia, eles não são pessoas que vivem sem a paz. Tudo aquilo que não vem de Nosso Senhor não traz paz. Pelo contrário, você vai ver confusão, você vai ver contrariedades, você vai ver pontas que não se amarram. Você não vai ver paz naquilo que vem do inferno, naquilo que não vem de Deus. O que vem de Deus gera paz. Ainda que seja uma paz inquieta, exato. Ainda que seja uma paz que nos perturba, porque ela nos coloca em movimento constante, mas o saldo de tudo isso vai ser sempre a paz, nunca a confusão. Então aqui está um grande critério que eu verifico nas aparições. Toda a revelação, toda a mensagem tem como pano de fundo este sentimento de paz. Porque onde Deus está, onde Jesus está, a paz está. Ele é o príncipe da paz. Nossa Senhora é a rainha da paz. Então não tem como eles estarem num lugar e não haver paz. Agora, uma coisa interessante também, padre, né? Quando a gente olha assim, né, nessa questão das aparições em geral, né? Além da questão da paz, né? Existe um acento assim, né? Sempre na comunhão com a igreja. É interessante, né? Em Fátima, Nossa Senhora diz que é uma capela ali, onde ela apareceu. Em Lourdes, ela diz para Bernadette, né? Diga aos padres, ela usa essa expressão, diga aos padres para que venham aqui em procissão e tragam o povo aqui. Então é sempre uma referência à igreja, né? Nunca é algo descolado, né? Não, isso é não interessante. Pode. Né? E por que é sempre um aceno à igreja? Porque a grande característica de Nossa Senhora é a serva fiel e obediente. Você pode observar, professor, por mais que os videntes sofram, muitas das vezes a hostilidade num primeiro momento das autoridades eclesiásticas, eles sempre estão em obediência. É para ficar quieto, nós vamos silenciar. Exato. É para não falar, nós vamos não falar. Por quê? Porque nós não estamos trazendo nada que vá confrontar a igreja. Pelo contrário, a própria aparição ela está a serviço da igreja. Exatamente. É para que a igreja seja conhecida. Porque qual que é a finalidade da aparição? Não é nos levar ao céu? Exato. Nós sabemos que não há outro caminho para o céu que não seja a igreja. Então nós não vamos ver esta rebeldia. Se há rebeldia, se não há obediência à igreja, desconfie. Essa aparição não é revelada, não vem do Nosso Senhor. Ou mesmo se vem às vezes com umas críticas, às vezes, né? Eu me lembro numa ocasião, né? Na época, assim, eu estava no seminário, eu era seminarista novinho e tal,
Olha, gente, e olha como está a aparência dele depois do seminário, e olha a nossa como se ordena, né? Como que a gente fica, né? Dá para vocês aí, observarem. É nada, mas eu tô de cabelo branco, 2 filhos ainda depois. Tem cabelo, vocês estão vendo, né? E aí eu me lembro que uma vez, conversando com o padre, ele contando, né, que ele estava numa região de missão, etc. E tal, e aí surgiu lá um rumor de uma aparição. E aí, muito bem. E aí, ele falou, bom, não vieram até agora falar comigo, nem nada. E a coisa passou muito tempo, né? E a senhora lá que tinha supostas aparições, muita gente começou a ir até lá, etc. e tal. E nada de se comunicar com a igreja. E ele, como padre, ele era o pároco da região, ele falou, eu fiquei só observando. E ele era um sacerdote muito piedoso, muito correto, assim e tal. E ele falou, não, isso aí não deve ser... do céu. Ele falou, ou a origem é humana, psíquica, alguma coisa assim, ou é demoníaca. E aí, a única referência que apareceu à igreja foi uma crítica, mas assim, ferrenha, ácida, ao papado, ao episcopado e aos padres, inclusive aos padres da cidade ali do local. E esse sacerdote eu conheci pessoalmente, já é falecido hoje. E né, uma pessoa assim, né, puxa vida, um sacerdote piedoso, muito zeloso, atendia tão bem o povo. E aí ele mesmo falou, juntando as peças, ele falou, isso aqui não tem chance de ser verdadeiro. E ele resolveu um dia ir até o local lá onde supostamente estava tendo as aparições, e ele mesmo me falou, olha, a hora que eu ouvi a transmissão das mensagens, ele falou, ixi, isso aqui é falso. Né, por quê? Era algo muito ritualístico. Então, por exemplo, nas supostas mensagens de Nossa Senhora dizia assim, você vai pegar, vai acender uma vela, você vai até um santuário. Mágico. É mágico. Você vai dar tantas voltas numa igreja rezando tais orações. Isso não transforma a vida da pessoa. Você não via uma mensagem, esse sacerdote me relatou, não tinha uma mensagem dizendo, olha, vocês precisam se emendar. Vocês precisam mudar de vida, vocês precisam cuidar mais da própria família, vocês precisam de confissão, vocês precisam de comunhão frequente, rezar o terço todo dia, isso aí não tinha. Então tudo era muito, ao mesmo tempo que é material, é uma coisa sensível e por isso atrai, essa coisa de acender uma vela, ir a uma igreja, puxa, isso para a sensibilidade de um católico atrai. Uhum. Mas o pano de fundo não levava a uma conversão. Olha que coisa, né? E como eu dizia para o senhor anteriormente, professor, o que nós percebemos é assim, quando a mensagem ela é muito imanentista. Exato. Quando ela não te aponta nenhuma realidade transcendente, quando ela não te lembra que o céu é de verdade, desconfie. Porque qual seria a finalidade de Nossa Senhora aparecer para fazer com que você goste mais das coisas da terra do que das coisas do céu? Pode perceber que nas mensagens é sempre isso. Se convertam, se preparem, porque o dia do juízo está chegando, porque vocês precisam fazer reparação, sacrifício, para que as almas possam se salvar. É sempre aí. E uma coisa que o senhor falou que é muito interessante, voltando à vida dos videntes, todos os videntes tinham comunhão com a igreja porque iam à igreja. Exatamente. Esse negócio de uma pessoa que não tem vida de missa, que não tem vida de sacramento, que não vai à igreja e começa a ver Nossa Senhora, começa a ver os santos, desconfie. Porque como que alguém pode ter comunhão com o céu se não faz parte da comunhão que o céu nos pede para ter na terra? A não ser que seja a porta de entrada. Né? A porta de entrada que te leve para lá. Né? Que te leve para lá. Agora, muitas das vezes você vê algumas coisas assim fora do prumo, aonde a vida do vidente se torna a igreja. Exatamente. Desconfie disso. Isso é muito mais magia do que algo inspirado por Deus e pelo Espírito. É o caso, né, que eu acho bonita essa história dele, né, do Afonso de Ratisbonne, né, que era judeu. Sim. Ele foi acompanhar um amigo, né? O amigo estava rezando pela conversão dele, deu uma medalha milagrosa para ele. Exato. Falou assim, você aceita carregar com você? Ele, por respeito humano, né, colocou a medalha no bolso, né? E falou, tá bom, você faz tanta questão, me dá aqui, colocou no bolso do paletó.
E aí eles tinham um compromisso, né? E aí falou para ele, olha, eu vou à missa na igreja, né? Santo André, lá de Roma, né? Santa Andrea dalle Frate. E o Afonso de Ratisbona entrou e se sentou no fundo da igreja, né? Assim, tô aqui ele falou, eu estou aqui por né? educação, vou esperar meu amigo assistir a missa e depois nós vamos para o compromisso. E de repente ele olha para o lado e se depara com Nossa Senhora, no altar de São Miguel, Nossa Senhora apareceu, que é a Madonna del Miracolo, né, em Roma, né? Ela se apresenta a ele como se apresentou a Santa Catarina Labouré, né? Ou seja, não tinha como não. E ele, como bom judeu, ele entendeu exatamente, Nossa Senhora era judia, né? E Nossa Senhora se comunica como ninguém com judeus, né? E ele, de repente, ele tem aquele choque ali, se converte, se batiza, se faz sacerdote, né? Recebeu ordenação sacerdotal e funda os missionários de Sion, cujo carisma era converter judeu. Então, quer dizer, a transformação foi um negócio... A finalidade aponta para a igreja. Não tem como. Quer dizer, mas é uma mudança, né? Tão espetacular, mesmo. É uma conversão tão assim, fora de... Porque assim, qualquer expectativa, mesmo espiritual... É difícil produzir um efeito desse. Sim, sem sombra. E aí, assim, é aquilo que o senhor disse, né? Quer dizer, Nossa Senhora apareceu, era um judeu. Um judeu viu Nossa Senhora, mas ele não continuou judeu. Ele se fez católico, ele se colocou na comunhão. Apareceu para levar os católicos para o judaísmo, né? Porque às vezes pode não é para ele, né? Exatamente. Para Nossa Senhora, para a igreja. Eu vejo que é um caminho muito, muito claro de se perceber. Nem por isso que a igreja é criteriosa, né? Nesse sentido, justamente para que... Agora, padre, uma outra questão, né? O senhor, eu sei que, né? O senhor e eu também, né? Nós viemos da renovação, né? A renovação, ela tem a grande virtude, eu costumo dizer, de ter salvado a vida espiritual de muita gente, né? De muita gente, porque eu, pelo menos quando era criança, eu me lembro que onde que eu fui ensinado a rezar foi na renovação. Sim. Né? Eu, na minha catequese, na minha comunidade paroquial, a gente ia à missa, a gente ouvia muito falar das pastorais, mas não se falava de vida de oração. Eu me lembro que a primeira vez que alguém me ensinou mesmo um método de como louvar a distinção, eu não sabia. Eu lembro que eu era moleque, eu aprendi o que é adorar, oração de adoração. Eu me lembro oração de louvor. Oração de louvor, né? E a renovação tem até hoje, né, esse acento de ensinar a rezar. Adoração santíssima, adoração eucarística, eu fui ver dentro da renovação. Na minha paróquia não tinha um horário fixo para adoração eucarística, mas no grupo de oração tinha. E aí a gente foi aprendendo. E aí, ao mesmo tempo que a renovação desperta esse aspecto espiritual, por outro lado tem um risco também, às vezes, que é do critério, né? Então, às vezes não por maldade das pessoas, né? Você que está nos acompanhando até, meu irmão, minha irmã, você deve ter a sua experiência aí, né? Nós não estamos aqui falando mal da renovação, de jeito nenhum, pelo contrário, né? E assim, só que às vezes até naquela falta de critério, de conhecimento mesmo, né? A gente acabava lendo muita coisa. Eu cheguei a ler alguns livros, algumas revelações, algumas coisas, né? Quando eu era mais novo. E depois eu percebi que aquilo estava fora daquilo que a igreja ensinava. Mas, naquele momento, eu não tive critério para perceber isso, né? Então, hoje em dia, né, o senhor acha que ainda há um risco dessa busca, às vezes sem um critério, ou a gente já superou isso? Não superamos. Pelo contrário, eu acho que hoje, com o advento dos meios de comunicação, nós, da mesma forma que nós ganhamos muito, porque há conteúdos tão bons como esse que chega até as pessoas, também há muito conteúdo que chega sem o crivo. Exato. Sem o crivo de uma formação mais madura e até mesmo de um cuidado com a própria pessoa, porque eu vejo que a renovação, ela salvou o catolicismo no nosso país. A gente vai falar da década de 80 e 90, sim. Com o advento do espiritismo, do protestantismo, a renovação foi os grupos de oração, foram esses redutos que fizeram com que essas realidades não fossem, não tomassem conta do nosso povo. Eu vejo que continuamos com este problema porque, assim como a renovação ela ensina a rezar, a renovação também faz uso dos dons, exato. dos dons carismáticos, e dentre estes dons
há as revelações privadas. Sim, sim. Não é? Que não podem ser confundidas com as revelações que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque muitas das vezes, por não ter uma formação bem acompanhada e não ter pessoas que tenham preparo para formar as pessoas, muitas das vezes na renovação eu acabei vendo justamente coisas que eram totalmente contrárias ao que Nosso Senhor já tinha revelado. Então Nosso Senhor nunca vai revelar privadamente a alguém aquilo que esteja fora do que nós estamos dizendo aqui. Exato. Da tradição, do magistério, da nossa própria Sagrada Escritura. Então eu vejo que hoje ainda há isto, com talvez um acento menor do que na nossa época, porque hoje as próprias pessoas da renovação buscam formação muito mais do que na nossa época. Sim, na nossa época eu acho que não carecia tinha assim, mesmo, tanto não acesso, tinha nem onde buscar, não tinha onde buscar. Então eu vejo você que é de grupo de oração, você que faz uso dos dons carismáticos, estude, busque a formação, porque isso só vai fazer com que o seu grupo de oração cresça ainda mais. Porque quantas não foram as pessoas, professor, que muitas das vezes se afastaram e que muitas das vezes criaram até uma resistência com o nosso movimento, com a própria igreja, justamente por causa dessas realidades que saíram do critério e que foram muito mais emotivamente fundamentadas do que racionalmente elaboradas. Agora uma coisa interessante, né? Vou até citar aqui uma experiência que eu tive depois que eu descobri, padre, que estava fora, etc. e tal. Pode ser que o senhor tenha lido isso também. Como a gente veio de grupos de oração, de coisa assim, né? Acredito que o senhor na infância e na adolescência também participou, claro, né? Bastante. Claro. Minha primeira experiência eclesial foi a missa, evidentemente, mas o grupo de oração. Com 9 anos de idade estava no grupo de oração. Eu também. E aí eu me lembro que veio parar nas minhas mãos, né? Uma senhora muito boa, muito piedosa, ela me trouxe uns livros da Vassula. Ia falar dela agora. Da Vassula, né? A Vassula é uma ortodoxa que dizia receber mensagens de Jesus, de Nosso Senhor e tal. Depois é que eu fui entender, que eu fui ver que tem problemas teológicos naquelas revelações, tem tudo mais. Mas como aquilo é uma linguagem mística, e a mística ela tem uma linguagem do encanto, do amor, é o diálogo do amante com o amado. Isso. Né? Basicamente a linguagem mística é isso aí. E é interessante, depois eu vi, existem problemas teológicos? Existem, mas olha como Deus é bom, como Deus faz. Eu me lembro o quanto aquilo me ajudou a rezar na época. Né? Aquilo me ajudou a rezar. Que é uma linguagem que apela para a piedade. Né? Exatamente. Não, era um negócio assim que eu falava, puxa vida, olha Jesus aqui falando. E aí eu dizia para Jesus, falando, nossa, eu quero amar o Senhor assim. Desse jeito. Eu não consigo, mas eu quero. Olha, é isso que eu desejo. E aquilo foi mantendo ali a chama acesa. A chama acesa. Aí depois, né, fui estudando, aí fui para o seminário, não sei o quê. Aí a gente começa a ver, fala, pô, isso aqui está errado, isso aqui está... Só que aí a gente pode cair no outro extremo, que é no extremo de você criar uma resistência contra todo tipo de revelação privada. Isso aconteceu comigo por um bom tempo. Aí eu falava, não, então eu esqueço isso aqui, não sei o quê. Não existe. E aí eu cheguei num tempo de uma dureza muito grande em que eu ficava só na doutrina. E quando foi o meu caminho de volta de novo? Quando eu comecei a perceber que aquilo que eu pregava, aquilo que eu falava, não produzia fruto nenhum. Porque era meramente uma coisa racional. Né? E aí eu falei, caramba, então está faltando. Aí eu fui fazendo o caminho de volta e aí eu fui buscando aquilo que a igreja chancelou. Exato. Né? Então, quer dizer, existem revelações privadas que a igreja vai dizer, olha, a igreja, né, padre, ela nunca vai dizer, esta revelação, ela aconteceu mesmo. A igreja sempre vai dizer, olha, este conteúdo, ele não fere a fé, ou ele fere a fé, né? E é isso mesmo. Você veja que o caminho que Nosso Senhor faz conosco é sempre um caminho que tem como finalidade a nossa salvação. Nosso Senhor nunca vai deixar que chegue até nós algo que possa pôr a nossa salvação em risco, porque Ele quer nos ver todos no céu. Foi para o céu que Ele nos criou.
Então, sem sombra de dúvidas, professor, nós corremos o risco dos extremos, né? Do 8 ou 80, ou sermos pessoas que se apeguem demais às aparições, às revelações privadas e nos esquecemos do essencial, ou sermos pessoas que muitas das vezes acabam fazendo aquilo que a própria palavra de Deus diz que é perigoso, não ficarmos só na letra, porque a letra sem o Espírito ela mata, ela fere, ela destrói. Então eu vejo que o melhor caminho que nós podemos seguir é justamente isto. Vamos ler alguma coisa relacionada às aparições, às revelações, leiamos, mas tenhamos sempre como fonte de interpretação que a igreja nos pede. Nós não vamos correr o risco de cairmos, de nos perdermos, pelo contrário, nós vamos amar ainda mais a igreja. Porque a finalidade das aparições é nos fazer irmos para o céu, sim, é nos converter, sim, mas é nos fazer amar ainda mais a igreja de Nosso Senhor. Então eu vejo o cuidado de Deus, como Deus foi conduzindo a sua história, a minha própria história, para isso. Porque também durante um tempo eu fiquei muito áspero com aquilo que era espiritual, com medo de não ser enganado, porque a sensação que a gente tem é isso. Eu não quero ser enganado, eu não posso ser enganado. Então, e até por um desejo bom, né? Porque na verdade a gente não quer trair Jesus. Exato, né? A gente não quer ser infiel com a igreja. E aí fala, não, eu tenho que obedecer a igreja, eu tenho que ser fiel a Jesus. Só que isso pode levar a um rigorismo extremo. A um rigorismo, e a gente seca, né? Espiritualmente. Seca. Então eu vejo que esse tempero, né? Acho que pedir mesmo ao Espírito sempre esta graça de termos a capacidade de discernimento dos Espíritos, né? Eu acho que nós não falamos muito pouco disso, e isso é tão importante tratarmos cada vez mais, que hoje nós carecemos de pessoas que tenham esta capacidade de discernir se o que nos chega vem de Deus, se vem do espírito maligno, ou se é realmente fruto da projeção daquilo que dentro de nós temos. Porque com certeza o senhor também deve ter passado por isso. Se eu fosse me deixar levar por aquilo que as pessoas me diziam ser revelado e inspirado, nem padre eu seria. Exatamente. Porque com certeza quando o senhor voltou do seminário, alguém deve ter aparecido dito: ai, mas eu vejo, nosso senhor falou para mim que você vai ser padre. Eu até brincava quando me disseram, quando eu fui pro seminário, primeiramente que eu não queria ser padre, né? Mas isso é conversa para outro podcast. Meu desejo era ser jogador de basquete, era ter uma ruma de filho, mas tudo bem, Deus sabe do jeito que ele conduz as coisas. Mas uma vez uma pessoa disse para mim assim, as pessoas ficavam assim: olha, Nosso Senhor colocou no meu coração que você vai ser padre, que você vai ser padre. Um dia eu fiquei tão irritado, tão estressado, que eu falei: então quando ele vier falar comigo, eu vou. Porque enquanto ele está falando com a senhora, não está adiantando. Não quero saber. Professor, para que eu falei isso? Aí ele não falou ao meu coração, ele gritou ao meu coração. Então, nunca desconfiamos do que Deus é capaz de fazer quando Ele quer. Porque quando Ele quer, Ele revela e Ele fala mesmo. E eu acho que aqui é um pouco essa tranquilidade no Espírito, né? Que a gente fala muito na renovação, né? Que o Espírito vivifica. É a paz. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Santa Teresinha, eu acho sensacional. Quando eu li isso no História de uma Alma, para mim foi uma virada de chave assim, espiritual na minha vida, também, né? Porque Santa Teresinha ela fala assim que ela quando ela descobriu essa presença do Espírito Santo dentro dela, né, e eu acho sensacional isso. Ela falou assim: eu percebi que ele me dava inspirações. E ela falou assim que aí ela resolveu fazer a experiência. Ela falou assim: bom, o Espírito Santo me deu uma inspiração, eu vou cumprir a inspiração. E ela dizia assim: na medida em que eu cumpria cada uma das inspirações que ele me dava, ele me mandava mais 10. Né? Ela usa essa expressão: a cada uma que eu abraçava, ele me dava mais 10. E aí ela disse: e assim fui avançando rapidamente no caminho das coisas de Deus. É a chave, né, da pequena via, né, de emoção. Né? Eu sempre entendi, eu aprendi quando participei das formações. Naquela época não se tinha as apostilas que hoje tem, né? Eram materiais assim, às vezes até no mimeógrafo, xerografados, não tinha todo esse recurso. Mas eu sempre aprendi que emoção é aquilo que nos move, né? E quando o senhor traz esse acento de Santa Teresinha, nós vamos perceber o quanto, quando uma revelação privada vem de Deus, o efeito que ela gera na nossa alma
e o efeito que ela gera depois que nós não estamos mais aqui. Porque as moções que moveram os santos, elas continuam nos movendo até hoje. Sim. E vão mover para sempre. Porque a grande finalidade de tudo isso é de fato a nossa salvação. Então, professor, assim, eu hoje, dizendo como sacerdote, porque chega de tudo que o senhor imagina nos nossos confessionários, nas nossas salas de atendimento. Desde pessoas que veem Nossa Senhora, até pessoas que conversam com Jesus e trazem cartinhas de Jesus para mim, falando o que o padre tem que fazer. Sabe? Que eu falo assim, nosso Senhor tem tanta coisa para fazer. Né? Vai ficar, pois é. Mas hoje eu vejo com muito amor e com muito carinho o quanto o nosso povo, e de modo especial, o quanto o nosso país é agraciado por poder ter esta presença atuante de Nossa Senhora e das revelações, como nós hoje temos a Nossa Senhora das Lágrimas, as aparições no Nordeste, como nós temos sido uma terra que Nosso Senhor tem olhado com carinho e com predileção. Há uma missão para o nosso povo e nós não podemos negar isso. Sem dúvida, né? E eu penso também que, assim, há uma boa vontade das pessoas. A única grande questão é que nós todos precisamos orientar bem, né, essa questão. E por isso que lives como essa, podcasts como esse são tão importantes. Por quê? Porque com certeza, professor, hoje nós chegamos ao coração de muitas pessoas que talvez como nós também tiveram num determinado momento da vida preconceito com as aparições. Sim. E que deixaram totalmente de lado. Eu acho que a finalidade desse podcast hoje, para você que nos ouve, é que se você não deu ainda às aparições a importância que elas merecem, a partir desse podcast leia mais sobre. Mas leiam fontes confiáveis. Né? Exatamente. Você que está nos acompanhando, de novo eu quero te convidar para curtir, compartilhar o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal da comunidade Pantocrator, e também já faço o convite para que todas as segundas-feiras, logo depois do Terço do Amor Poderoso, você nos acompanhe sempre às 21h30, tá bom? 21h30 é o nosso compromisso fixo de segunda-feira aí no Lente Católica, né? E aí, padre, né, dentro desse contexto, né, até dessa sensibilidade que eu digo, né, eu acho que vale até um conselho do Curadars, né, o Santo Curadars. É interessante que na época do Curadars ocorreram as aparições de La Salette. E aí levaram o Maximino até o Curadars, e o Curadars ainda não, embora ele tivesse muitos dons místicos, etc e tal, Nosso Senhor simplesmente não mostrou a ele se a aparição de La Salette era de fato uma aparição. Eram muitas demandas, né, pro coitado do Curadars. Haja batata, né? Meu Deus, e ele, né, enfim. E aí falaram, olha, o vidente está aí. E ele ficou um pouco desconfiado. Num primeiro momento ele não queria conversar com o vidente. Depois ele falou, não, traga o rapaz aí. Com 5 minutos de conversa, o Curadars ele saiu da sala e falou, Nossa Senhora apareceu para ele, de fato. Né? Esse é um tipo de conversa, né, que a gente, né, só no céu para a gente saber o que os dois conversaram. Mas o Curadars ele constatou. É o discernimento dos espíritos. Né? Ele percebeu e ele falou, não, a aparição ela é genuína. Né? Mas por aí a gente vê, né, e o Curadars ele deu um conselho, né, até nessa comitiva em que levaram o Maximino, alguém falou para ele assim, né, mas a gente deve dar crédito mesmo a essas mensagens, né? E aí o Curadars ele usou muito, ele era muito prático, né? Era um homem muito simples, então ele dava exemplos muito simples. Ele falou, olha, seria uma desfeita muito grande se uma pessoa mandasse alguém de sua confiança até a sua casa e você não recebesse. Ele disse, do mesmo modo, Nosso Senhor, se ele manda sua mãe, seria uma desfeita muito grande nós não ouvirmos o que Nossa Senhora tem a nos dizer. Ele falou, então, vamos ouvir o que Nossa Senhora tem a nos dizer. Né? E acredito que o grande critério das aparições ele deve ser justamente esse, né, padre? De não superlativizar, né? Você dá uma importância maior do que a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, não é isso, mas também não é desprezar. Claro, né? Porque também o próprio tempo vai dizer, né, professor? O próprio tempo vai mostrando aquilo que é do Espírito, né? Foi o grande diálogo de Gamaliel com Saulo ainda, né? Porque não era Paulo, né? E eu vejo que esse é o mesmo conselho que eu hoje gostaria de deixar para as pessoas.
nós precisamos olhar com critério, nós precisamos olhar com atenção, mas tomarmos muito cuidado, porque o que é de Deus permanece. O que não é de Deus, o próprio tempo se encarrega de ir fazendo desaparecer e sumir. Mas o que é de Deus precisa ser dado realmente atenção. Há um critério que não pode ser negado, há um critério que não pode se deixar desprezar. E você, quando tiver a oportunidade, quando alguma aparição, ou quando alguém for te falar alguma coisa a respeito disso, ouvir é uma obra de misericórdia. Não é? Então acho que assim, ouvir as pessoas. Acho que hoje nós vivemos em um mundo que as pessoas não se ouvem mais. Sim. Né? Talvez o grande mal do nosso tempo. O grande mal do nosso tempo. E quantas pessoas ficam feridas, professor, porque nós não damos a ela nem o direito, nem a oportunidade de trazerem para nós aquilo que para elas é importante. Então, muitas das vezes no confessionário e nos atendimentos, nós vemos isso. As pessoas, elas vêm, às vezes trazem essas realidades, como muitas devoções. Eu até lembro de uma oração que minha avó me ensinou, do Pai Nosso pequenininho, uma oração muito simples, mas tão poderosa, que diz assim: Pai Nosso pequenininho, que me leva em bom caminho, Nossa Senhora é minha madrinha, Nosso Senhor é meu padrinho, que fez essa cruz na minha testa, para o demônio não me atentar, nem de dia, nem de noite, nem na hora que eu deitar. Veja, se você olhar uma oração como essa, o que de teologia tem aqui? Se você aprofundar, você vai encontrar alguma coisa. Mas para minha avó aquilo era tão sagrado e era algo tão importante que marcou a minha vida para sempre. Imagine se eu tivesse a altivez de um teólogo de dizer para ela: avó, isso é besteira, isso não existe. Não tivesse ouvido. Sabe? Então, ouvir as pessoas é também uma obra de misericórdia, porque com critérios você vai conseguir identificar se aquilo realmente é revelado ou não. E Santo Afonso, ele fala disso, né? Santo Afonso fala que Nossa Senhora, ela retribui, né, os mínimos gestos de devoção, né? No livro das Glórias de Maria, Santo Afonso ele conta vários exemplos, né, de intervenções de Nossa Senhora em favor dos seus devotos, mas por coisas mínimas, né? Eu me lembro aqui, só fazendo parênteses aqui, uma história que eu gosto bastante que Santo Afonso conta. Ele conta de um rapaz que teve uma vida muito, muito má, muito ruim, bebia, ia promíscuo, ia a casas de prostituição, era um homem desonesto, era um sujeito assim, de uma vida assim deplorável. Mas, quando ele era menino, ele aprendeu com a avó a rezar o Stabat Mater, né? Estava a mãe dolorosa junto à cruz lacrimosa. Ele decorou essa oração. E é interessante que foi um hábito, né? Aquilo na vida dele não tinha um eco, mas era um hábito. Ele aprendeu a rezar o Stabat Mater e ele rezava todos os dias da vida dele. Olha só. E é interessante, Santo Afonso conta essa história. Mesmo quando ele bebia muito, às vezes ele chegava embriagado em casa, mas ele rezava o Stabat Mater. E aí um dia estava ele e um companheiro, os dois, num bordel. E imagine, né, que tipo de vida, de comportamento ali. E ele saiu à frente e falou para o amigo, né, moravam juntos, falou: vamos embora. O outro falou: não, eu vou ficar aqui mais um pouco, vou jogar mais um carteado aqui e pode ir na frente. E ele foi para casa. Dali a pouco ele vê entrar o amigo num aspecto dilacerado, um aspecto medonho, e ele fala: mas o que te aconteceu? Te assaltaram, te bateram? E o amigo disse para ele, falou: não, eu estou morto e eu estou no inferno. E Nossa Senhora me mandou vir aqui para me mostrar a você. Ele falou assim: mas por que Nossa Senhora faria isso? E aí vem o grande ensinamento. Ele disse assim: ela me ordenou que viesse aqui e ela não deixou que os demônios me levassem imediatamente antes de vir falar com você, porque você não se esqueceu dela todos os dias da sua vida. Esse sujeito, ele teve uma conversão assim profundíssima. Então Santo Afonso ele usa esse exemplo, né, no Glórias de Maria, para dizer: olha, Nossa Senhora, ela salvou esse sujeito por conta de um Stabat Mater mal rezado, porque esse sujeito ele rezava como um hábito, né? Então, quer dizer, é por isso que o próprio Santo Afonso ele diz, né, o verdadeiro devoto de Maria não se perderá, jamais, não tem jamais. como, Nossa né? Senhora não. E você veja que num simples gesto, é o que eu digo, professor, às vezes nós achamos que
nós complicamos muito a vida espiritual e, na verdade, Nosso Senhor é muito simples, nosso Deus é muito simples. E o grande convite que eu quero fazer a quem nos acompanha é justamente isso, né? Olhando para a vida dos videntes, nós vamos ver que uma característica presente na vida de todos aqueles que são verdadeiros videntes é essa vida de humildade, essa vida de buscar o que é simples, porque Deus se revela onde nós muitas das vezes não queremos estar. Ele que aparece para os pequenos, que envia sua mãe para falar conosco através dos mais humildes, tem realmente, de fato, sempre algo a dizer àqueles que estão com o coração aberto para receber. Exato. Então nós estamos vivendo um tempo propício para que o nosso coração seja tocado por estas revelações e principalmente por este apelo do céu que nos pede, que o nosso mundo precisa, professor. Nós vivemos um contexto bem complexo nesses últimos tempos, porque precisamos desse, precisamos daquele, quem vai nos governar, o que vai ser daqui para frente. E eu tenho dito nas minhas homilias, tenho dito para o meu povo, nós não precisamos de A nem de B, nós precisamos de santos. Exato. O nosso país precisa de homens e mulheres que levem a santidade a sério, porque se uma vida santa foi capaz de mudar o curso e a história de países inteiros, de povos inteiros, o que Nosso Senhor não poderá fazer com uma nação que leve a santidade a sério? E eu acho que a grande finalidade das aparições é esta, nos mostrar que a santidade é um projeto possível, e nos dizer que o céu carece de vidas que respondam à altura ao que Nosso Senhor nos pediu. E aliás, a história, né, Padre? A própria história, né? Se a gente pensar, Deus está no comando da história, né? Ele né, nós somos da comunidade Pantocrator, né? O Pantocrator, o que é o Pantocrator? Ele Aquele rege. que governa todas as coisas, ele é rei. Então, quer dizer, os reinos, eles vão subir e vão cair, os governantes vão vir e vão passar. Nós estamos aqui, mas amanhã já não estaremos. Né? Tudo vai passar, mas Nosso Senhor, ele rege, ele governa a história, a providência divina, ela atua na história, né? Então é nesta fé que nós devemos, né, de fato nos apegar, né? Porque às vezes as pessoas ficam mesmo nessa contingência temporal, né, de pensando em projeto político, em pessoas, em circunstâncias. Não, isso tudo, né? Deus governa. Faz parte do grande enredo, né? Nós vemos só o capítulo, Nosso Senhor vê a história toda. Nosso Senhor vê a história, exatamente, viu? E aqui, né, você que está nos acompanhando aí, você está vendo que a conversa está muito boa, nós ficaríamos horas aqui com o Padre Diogo, só que aí a paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá de Franco da Rocha, vai aqui nos crucificar aqui os paroquianos do Padre Diogo, se a gente tirar ele por muito tempo de lá do povo dele, né? Mas eles nos emprestaram. Então, em primeiríssimo lugar hoje, né, o nosso louvor a Deus pela oportunidade, né, desse apostolado que estamos fazendo juntos aqui, mas também rezamos e agradecemos ao povo da paróquia, né? A gente costuma dizer, né, que a família do padre é a paróquia. Exato. Né? Então hoje a sua família emprestou o senhor um pouquinho aqui para esse apostolado, que certamente vai atingir muita gente, né? De novo eu convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar o nosso conteúdo. Aproveito para reforçar o convite de que você sempre nos acompanhe às segundas-feiras, sempre às 21h30, no Lente Católica, é o nosso encontro semanal. Né? Lá no canal do YouTube da comunidade, você vai encontrar os episódios anteriores do Lente Católica. Cada episódio ele tem um assunto, uma temática. Né? E, inclusive, isso pode te ajudar muito a evangelizar as pessoas da sua família, do seu trabalho. Né? Às vezes você, puxa vida, se vê lá com uma pergunta, né? Por que os católicos veneram os santos? Por que os católicos utilizam as imagens? Lá no Lente Católica, né, no canal nosso do YouTube, da comunidade Pantocrator, você vai encontrar episódios do Lente Católica que falam sobre a veneração de imagens, sobre o papado, sobre a origem do papado, sobre a fundamentação bíblica do papado. Né? Então, quer dizer, são temas relevantes aí para a nossa fé, temas de atualidades também, que às vezes a gente comenta por lá. Então, de repente, se você tem uma dúvida, você tem uma questão, alguém te perguntou, alguém te pediu uma ajuda, corre lá, né, no Lente Católica e envie esse conteúdo para os seus contatos. Né? E agora, né, ultimamente, a equipe do Lente, né, agora
está se profissionalizando, né? Agora tem os cortes que o pessoal tem feito lá. Então, às vezes, uma pergunta que eles nos enviam no Lente, a gente separa essa perguntinha curtinha e posta lá no nosso canal. E às vezes essa perguntinha é a dúvida que te perguntaram, às vezes você falou, puxa vida, eu não sei, mas lá tem um conteúdo pronto que você pode encaminhar, tá bom? Então, nos ajude. Siga também o perfil da comunidade Pantocrator, né? Nós estamos no Instagram. Eu vou pedir também, Padre Diogo, para que o senhor divulgue um pouco o seu trabalho. Padre Diogo, né? Para quem ainda não acompanha, viu? Olha, isso é um dever, hein? Lição de casa para quem está acompanhando o Lente, né? Sigam o Padre Diogo nas redes sociais. Ele vai falar um pouco do trabalho que ele faz. E esse trabalho é um trabalho digital, mas às vezes é um trabalho que ele compartilha um pouco daquilo que ele faz lá na paróquia dele também. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses trabalhos. Claro, professor, é uma grande alegria estar aqui. Eu já aproveito para agradecer a toda a equipe do Lente pela oportunidade de vivermos juntos hoje esse maravilhoso podcast. E você que está aí no mundo digital, o padre também tem um apostolado na internet. Eu lembro que o Papa Emérito Bento XVI, o saudoso Bento XVI, dizia que nós precisamos estar aonde o povo está. E que o mundo digital são os nossos novos aerópagos, né? Os lugares onde a gente não pode deixar de estar. Então você que está aqui no YouTube, você pode acompanhar o meu trabalho pelo meu canal no YouTube, que não é difícil, é Padre, escrito por extenso, P-A-D-R-E, Padre Diogo Albuquerque. E também pode me acompanhar pelo Instagram, também Padre Diogo Albuquerque. As minhas redes todas, Padre Diogo Albuquerque. Porque lá nós fazemos um trabalho também de formação. Isso. Nós temos as lives oracionais diárias de segunda a sexta, um apostolado voltado para a família, porque dentro hoje das urgências que nós temos, eu vejo que a família ela é um lugar onde a gente não pode deixar de estar, ajudando a evangelizar, ajudando a poder salvar as nossas famílias, e vai ser uma grande alegria compartilhar com você dessa experiência. Então você que nos acompanha, Padre Diogo Albuquerque, você vai encontrar tanto o canal do YouTube como o Instagram. Pode mandar a sua pergunta lá. Se a gente não souber, a gente pede ajuda aos universitários. Mas vamos estar juntos aí, porque eu acredito isso, professor. Nós que temos o mesmo objetivo, que é tornar o nome de Jesus mais conhecido e amado, nós precisamos nos unir, nos juntar mais. Porque as pessoas que militam pelo mal, eles se juntam facilmente para destruir. E nós que somos de Deus, nós precisamos nos juntar para fazermos crescer os apostolados. Então, os meus filhos digitais que já estão nas minhas redes, que ainda não seguem a comunidade Pantocrator, é dever, vai ter penitência se não seguir, tá certo? Aí, muito bem, muito bem. Comece a seguir, comece a divulgar, porque nós precisamos realmente dar conteúdo para esse povo que carece e padece por falta de conhecimento. Exato, não, e eu concordo, né? Nós temos que unir aí os bons trabalhos, os bons apostolados. Agora, uma coisa que eu costumo falar, eu falo isso tanto aqui no Lente, quanto até nas minhas redes sociais também, falo, quando vocês seguem padre, vocês têm que aproveitar, porque o sacerdote, né, ele vai celebrar todos os dias, ele vai rezar. Então, não só siga, né, mas geralmente aí nos conteúdos, nos vídeos, você coloca as suas intenções também. Sim, vamos aproveitar disso, já que temos agora os sacerdotes nas redes, aí, né? É colocar também a sua intenção, pedir para que o sacerdote leve para o altar, né? Professor, eu tenho um caderno, seguindo os padres antigos, eu tenho um caderno onde eu anoto todas as intenções. Então, se você me pede lá, padre, reza pela minha família, isso não vai ser mensagem de efeito na rede social. Eu pego, eu anoto lá no meu caderno de intenções e levo sempre para o altar nas minhas missas, nos meus rosários. Vocês estarão sempre contemplados. Muito bem. Então, padre, eu queria agradecer assim muitíssimo, muitíssimo mesmo, do fundo do coração. Deus lhe pague assim muitíssimo assim pela sua presença, pela sua partilha, pelo seu tempo aqui conosco, né? E certamente essa live, né, essa conversa nossa, esse podcast, ele vai chegar a muita gente, né, a muitas pessoas, vai despertar muitas pessoas para essa questão das mensagens, para esse amparo do céu, né? Que eu costumo dizer que as revelações privadas elas são um amparo, é um alento, né? Para que a gente se anime aí no caminho, né?
e agradeço muitíssimo e gostaria de pedir que o senhor nos desse a bênção Claro, para a com gente certeza. encerrar esse nosso podcast. Eu agradeço ao professor Rafael Tonon, a toda a comunidade Pantocrator, a você do Lente, aos nossos jovens sarados aqui da Parada Inglesa que estiveram na parte técnica conosco nesse podcast. Que Deus possa fazer com que cresça cada vez mais as iniciativas da evangelização. E é uma honra poder estar aqui, conhecer o professor de perto. Gente, ele existe, é de carne e osso, viu? É verdade, não é um personagem. Rezem também por ele, pela missão dele, por toda a comunidade Pantocrator. A todos vocês, por intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, desça sobre você, sobre a sua casa e família, a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Agradeço a vocês que nos acompanharam. Hoje nós tivemos aqui o apoio, a direção nesse podcast do Newton, da Valéria, que são da comunidade. O Newton Júnior é o nosso missionário aí que vocês acompanham, né, nas lives do Amor Poderoso. A Valéria também esteve conosco. E agradecemos também ao Mateus e a Maria Eduarda, dos Jovens Sarados, aqui da Parada Inglesa em São Paulo, que nos receberam no estúdio dos Jovens Sarados. E mais uma vez, Padre Diogo, muitíssimo obrigado. Conte com as minhas orações, meu filho. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.